Olá pessoal, eu sou o professor Paludetti e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma inovação no preparo de supositórios e óvulos em farmácias, que são os novíssimos moldes para supositórios e óvulos introduzidos no mercado pela Ideal Equipamentos. Mas antes da gente começar, vamos relembrar um pouquinho da teoria sobre supositórios e óvulos. Os supositórios e os óvulos são formas farmacêuticas sólidas. Em farmácias com manipulação, são obtidos por moldagem. Na indústria, os óvulos podem ser obtidos por outras maneiras, como a moldagem, a extrusão e a compressão. Nesta foto, nós podemos verificar os vários tipos e tamanhos de supositórios e, eventualmente, de óvulos que existem. Nós temos óvulos e supositórios pequenos, grandes, no formato de velas para uso retal, foguetes para uso perianal e até mesmo pequenos bastões para uso uretral. Os tamanhos e os formatos dos supositórios dependem das vias de administração nos quais eles serão utilizados. Por exemplo, a via retal, a via vaginal, a região perianal, a região uretral feminina ou masculina e os supositórios infantis. Todo óvulo ou supositório deve cumprir algumas características muito importantes. A primeira delas é que o supositório ou óvulo tem que ser atóxico, ou seja, a base não pode produzir qualquer tipo de reação tóxica e, principalmente, não ser irritante nem da mucosa vaginal, nem da mucosa retal. Outra coisa importante é que a base deve ser completamente inerte, ou seja, não apresentar qualquer tipo de atividade farmacológica. A base deve ser também compatível com uma extensa gama de fármacos e de fácil preparação. Como exemplo de bases para supositórios, nós podemos falar de vários tipos. O primeiro tipo, e mais interessante de todos eles, é a manteiga de cacau. A manteiga de cacau ela ocorre naturalmente e é obtida a partir da gordura retirada das sementes do cacaueiro. Essa base é uma base bastante versátil e inerte, porém apresenta alguns defeitos, que é a geração de polimorfismos, e por isso é necessário um grande cuidado quanto à temperatura de preparação do supositório. Existem também outros tipos de base, como por exemplo as bases hidrossolúveis ou miscíveis com água. Entre elas estão o polietilenoglicol e a gelatina, que são bastante utilizadas pela sua praticidade e facilidade de preparação. Essas bases também são pouco irritantes e, ao contrário das bases oleaginosas, elas não se fundem, elas se misturam aos líquidos da mucosa, liberando então o fármaco. Por fim, nós temos também as bases emulsionadas. No mercado brasileiro, as bases emulsionadas mais conhecidas são a Novata BBC, a Supobase e o Ytepsol. Elas se apresentam na forma de escamas ou na forma de uma massa, que é fundida. Essas bases têm propriedades muito parecidas com as bases oleaginosas obtidas a partir da manteiga do cacau. Entretanto, estas bases não apresentam polimorfismo e podem estar disponíveis em vários tipos de temperaturas diferentes, facilitando então o preparo de diversos tipos de supositório. O efeito farmacológico de um supositório depende basicamente do projeto desta forma farmacêutica. Ele pode ter sido projetado para exercer apenas efeitos locais, e neste caso pode conter anestésicos, adstringentes, antimicrobianos, medicamentos ou fármacos vasoativos e uma série de outros componentes. Neste caso, o efeito é apenas tópico, semelhante ao que se obteria
a partir da administração de uma forma semissólida, como uma pomada, um creme ou até mesmo um gel vaginal. O efeito é exercido unicamente na mucosa, sem a absorção. Já quando o supositório é projetado para efeito sistêmico, ele pode compreender a utilização de anti-inflamatórios, analgésicos, antieméticos. Esta forma é bastante vantajosa, porque evita o metabolismo de primeira passagem, contornando o sistema porta-hepático e fazendo com que o fármaco caia diretamente na circulação sanguínea, evitando a metabolização de primeira passagem. Por fim, estas formas farmacêuticas podem ter apenas efeito osmótico, que é aquele efeito que se obtém por alterar condições da mucosa. Esse efeito osmótico modifica a regulação hídrica da mucosa e, como principal ação, estão os supositórios laxativos. A liberação do fármaco a partir de supositórios ou óvulos pode ocorrer por fusão, por dissolução ou por desintegração. Quando utilizamos uma base graxa, como a manteiga de cacau, a liberação ocorre por simples fusão. A base graxa se funde e libera o fármaco para que se dissolva nos líquidos corpóreos da mucosa retal ou vaginal. Já quando utilizamos bases hidrossolúveis ou bases emulsionadas, o processo é um pouco diferente. Nesse caso, primeiro a base se mescla com os líquidos corpóreos. Depois, a base se dissolve nos líquidos corpóreos e só então a base libera o fármaco para que se dissolva nesses mesmos líquidos corpóreos. Também pode ocorrer a liberação por desintegração. Esse tipo de liberação ocorre quando o supositório ou óvulo foi obtido por compressão e não é muito comum em farmácias com manipulação. Esse tipo de obtenção da forma farmacêutica é mais comum em indústrias. Nesse caso, a desintegração do óvulo ou do supositório ocorre de forma semelhante ao de um comprimido, para que só após ele ter sido desintegrado é que o fármaco então se dissolve e vai ser absorvido nos líquidos corporais. Esse quadro resume bem como a liberação depende do tipo de base e do tipo de fármaco. No caso de uma base lipofílica e de um fármaco lipossolúvel, teremos uma liberação lenta, pois o fármaco tende a ficar retido na base lipofílica, na qual é mais solúvel. Já quando o fármaco é hidrossolúvel e a base é lipofílica, a liberação será rápida, pois o fármaco não tende a ficar retido, ele tende a ser expulso da base, facilitando então a liberação. Quando o fármaco é lipossolúvel e a base é hidrofílica, a liberação é moderada, porque ela depende muito do pK do fármaco e da condição da mucosa. Já quando o fármaco é hidrossolúvel e a base é hidrofílica, a tendência é uma retenção do fármaco, mas, da mesma forma que neste caso, a liberação também é muito variável, pois dependerá também da condição da mucosa e do pK de ambos os fármacos. A moldagem por fusão é aquela mais utilizada em farmácia. Neste caso, as etapas são muito simples. Funde-se a base, adiciona-se o ativo à base, molda-se a base nos moldes adequados, aguarda-se a solidificação e procede-se então à desmoldagem e ao acondicionamento. A escolha do molde é uma questão crucial. Há vários tipos de molde: moldes metálicos, moldes plásticos, moldes descartáveis, mas todos eles, sem exceção, devem cumprir alguns requisitos básicos. O primeiro, o molde deve ser fácil de manusear, fácil de montar, fácil de ser usado e de ser moldado. Ele deve ser compatível com as bases, ou seja, não deve absorver e nem ceder qualquer tipo de componente para a base ou para o supositório. O molde deve ser reprodutível, ou seja, os supositórios ou óvulos obtidos devem apresentar sempre o mesmo peso.
e os moldes também devem ser facilmente limpos. Os moldes metálicos são os moldes mais conhecidos até hoje. Eles são atóxicos e inertes, porém são pesados e apresentam um alto custo. Após a moldagem dos supositórios, eles necessitam uma embalagem manual, um a um, e não é possível preparar novos supositórios até que o molde esteja desocupado. Como eles possuem alto custo, ter vários moldes pode se tornar oneroso para a farmácia. Um outro tipo de molde são as cartelas plásticas. Elas são atóxicas, inertes, leves e possuem um custo intermediário. Porém, apresentam dificuldades para o preenchimento porque precisam ser colocadas em equipamentos especiais para selagem, elas se amassam com facilidade e, principalmente, a abertura por parte dos pacientes e a sua utilização é extremamente difícil. Foi pensando em suplantar as desvantagens dos tipos de moldes existentes que a Ideal Equipamentos criou um novo tipo de molde. Um molde que é leve, resistente e de fácil manuseio. Um molde que possui preço acessível. Um molde que é resistente e reprodutível, compatível com bases de qualquer tipo. Fornece peso e volumes constantes para as formas moldadas. Não necessita a embalagem manual de supositórios, porque o próprio molde é o material de acondicionamento final. Os moldes da Ideal estão disponíveis em duas versões: o molde para supositórios e o molde para óvulos. Ambos os moldes da Ideal são fornecidos da mesma maneira. Eles se constituem de uma base de apoio, um suporte para o molde aberto e vazio e a tampa do molde. Antes de executar a preparação das formas moldadas, é necessária a calibração do molde. A calibração do molde é um processo muito simples. Basta colocar o suporte na base de apoio, colocar os moldes no suporte. Em seguida, funde-se a base e se moldam os supositórios preenchendo o molde com a base uniformemente. Leva-se à refrigeração por 30 minutos. Remove-se os supositórios dos moldes, procede-se à pesagem de pelo menos 10 unidades perfeitamente moldadas, ou seja, nós desprezamos aquelas que eventualmente não estão perfeitas, e a partir daí calculamos o peso médio. Com esse peso médio calculado, nós sabemos o peso médio de cada supositório. Esse procedimento é feito uma única vez para aquela base em questão. Por exemplo, se você fizer a calibração do molde com a supobase, nunca mais será necessário fazê-lo. Mas, se você alterar para a base PEG, será necessário fazer a calibração novamente com esta base, e depois nunca mais será necessário fazê-lo. Uma vez calibradas as formas, nós podemos passar à preparação. A preparação segue um procedimento geral, que implica calibrar o molde, fundir a base, incorporar o fármaco à base, colocar o suporte na base de apoio, colocar os moldes abertos no suporte, preencher os moldes usando uma seringa, levar à refrigeração por 30 minutos, tampar os supositórios, colocar em caixas para dispensação. Esse processo é muito simples e agora nós vamos ilustrá-lo com um vídeo que demonstra a técnica completa de preparação. Vamos lá então!